Freud já dizia que é impossível nós vivermos sem um mecanismo de fuga. Qual é o seu mecanismo de fuga? Você já parou para pensar sobre isso? Bem, nesse vídeo eu queria trazer um pouco sobre isso. Existem vários mecanismos de fuga, né? E um deles, por exemplo, muito utilizado, é quando o casal, por exemplo, qualquer casal que seja, a mulher, por exemplo, quer ver o mínimo possível o marido, ou quer estar em casa o mínimo possível. O que é que a mulher faz? A mulher, estou dizendo a mulher, mas pode ser o homem também. A fuga vai ser o trabalho. Então, se você tem 8 horas para trabalhar por dia, vamos dizer que você tem uma carga horária de 8 horas, tem gente que faz questão de passar 10, 12, 13 horas no trabalho. Faz questão de passar horas a mais no trabalho, certo? Porque quer. Você já deve ter conhecido alguém assim, se é que você já não fez isso, né? Aquelas pessoas que têm mania de trabalho. Essa mania de trabalho, ou que você entenda como essa vontade excessiva de trabalhar, essa vontade excessiva de permanecer no local do trabalho, nada mais é do que uma fuga. É uma fuga psicológica. Por que é que essa pessoa, essa mulher ou esse homem quer passar todo dia mais horas do que precisa, mais horas do que o seu expediente pede no local de trabalho? Por que isso? É uma fuga do seu domicílio, é uma fuga da sua própria casa, é uma fuga da sua própria vida conjugal, é uma fuga da sua própria vida. Ou seja, no fundo, essa pessoa, se for uma mulher, por exemplo, ela quer fugir de uma vida que ela não gostaria de ter. Ela não quer chegar em casa e ver que os filhos bagunçaram a casa toda e tem uma série de coisas para ela organizar, colocar no lugar, a pia cheia de louças, né, as obrigações domésticas, as obrigações diárias de uma casa, de limpar, de organizar, de guardar, de preparar uma comida, de fazer uma coisa, ou seja, essas pessoas então estão fugindo disso e fugindo também muitas vezes da convivência com o seu cônjuge, né, com o seu esposo, com o seu marido, no caso de uma mulher. Ela quer fugir, quer chegar em casa o mais tarde possível para conversar o mínimo possível com aquela pessoa, conviver o mínimo possível com aquela pessoa e conviver o mínimo possível com aquela realidade. Realidade de quê? Lavar prato, lavar roupa, arrumar a casa, fazer comida, etc. Esse é um exemplo. Isso existe muito. Eu já vi muitos exemplos de mulheres que têm esse mecanismo de fuga através do trabalho. Ou seja, ela está insatisfeita com essa vida, porque não gostaria de ser dona de casa, não gostaria às vezes de ser mãe de família, mas se viu nessa situação e às vezes não gostaria nem de estar casada, ou vem as frustrações por aquele casamento, porque ela esperava às vezes um príncipe encantado, ou esperava ser uma mulher rica, muito bem sucedida e etc, que não precisasse fazer serviços domésticos e etc. E aí a realidade é outra, não é? E isso acontece por demais. É muito natural a gente ver pessoas, mulheres, eu já vi vários casos, que acabam tendo o trabalho, o excesso de trabalho como fuga. E hoje em dia isso se caracteriza, né, como uma patologia psicológica mesmo, que é essa mania de produtividade, né? Essa mania de produtividade o tempo todo, de não parar de produzir, não parar de você acaba o seu serviço do dia, você já quer antecipar serviços para o outro dia, você já quer dar conta de um trabalho de um mês em 2 dias. Você já quer dar conta de um trabalho semanal, e se você concluiu
trabalho de hoje, já quero adiantar o de amanhã, eu já quero adiantar o da próxima semana. Ou seja, é uma mania de produtividade, não é? É aquilo que a gente chama de uma produtividade tóxica. O nome é claro hoje no estudo psicológico disso é produtividade tóxica. Ou seja, até para ser produtivo, até para ser trabalhador, trabalhadora, até para gostar de trabalhar, também tem um limite. Senão você vai ter uma produtividade tóxica. Isso vai lhe fazer muito mal a longo prazo. Você acha que está lhe fazendo bem. A pessoa acha que está fazendo bem, porque está tendo esse mecanismo de fuga, está fugindo de sua própria casa, fugindo da convivência com o marido, fugindo dos filhos, fugindo das obrigações domésticas, no caso da mulher, e ela acha que isso está fazendo bem a ela, que ela chega em casa o mais tarde possível, de maneira proposital, demora no trabalho, ainda demora, porque sabe que tem um trânsito, demora, para num lugar, para no outro. Isso é tudo proposital. Porque, convenhamos, não é normal, considerado normal nesse sentido de habitual. Eu não gosto muito de usar a palavra normal, porque quem trabalha com terapêuticas, com a área psicológica, o conceito de normal ele acaba fugindo muito do que. Desculpa o barulho externo que aqui, às vezes tem hora que o pessoal tá buzinando por brincadeira aqui e acelerando também por brincadeira. Então, esse conceito de normal para nós que trabalhamos na área psicológica, terapêutica, o que é o normal, né? Então, eu não gosto muito de usar essa palavra normal, às vezes sai sem querer, mas eu prefiro a palavra habitual. Então, vamos lá. Convenhamos que não é habitual, né, de uma pessoa que está mais equilibrada, todo dia fazer questão de passar da hora da sua carga horária de trabalho, de fazer questão de passar do seu horário de trabalho, de sempre ficar horas a mais no trabalho todos os dias. E às vezes não é só uma horinha a mais, não, são 3, 4, 5 horas a mais. Isso se chama um mecanismo de fuga, a fuga pelo trabalho, né? Pode ser o homem também, que não quer chegar em casa e conviver com a esposa. Pode ser o homem também que tem até um amante no trabalho. Pode ser o homem também que não quer chegar em casa e ver barulho, discussão, filho, quer chegar em casa e já ter lá a comida pronta, comer, dormir. E isso vai desgastando a relação, logicamente, a rotina, né, do casal. Praticamente não há mais troca de carinho, de afetividade entre o casal. O sexo torna-se escasso ou inexistente, né? Por isso que muita gente diz que não case se não se para de transar, porque realmente isso também ocorre, né? Aquela situação, se quer continuar transando, não case. A partir do momento que casa, as coisas ficam bem diferentes, porque a convivência diária, você admitir seus erros perante o outro admitir os erros dele perante você, os dois se assumirem como luz e sombra, os dois se assumirem diante de situações de responsabilidades, não é? Enfim, há uma série de fatores, incompatibilidades que às vezes passam a ficar maiores depois da convivência diária, além de que na convivência diária você vai ver defeitos da outra pessoa que você nem imaginava que ela tinha, ou se surpreende às vezes com atitudes e jeitos de ser da outra pessoa, que na época do namoro, na época que vocês estavam noivando, isso não aparecia. Mas na convivência diária do casamento vai aparecer tudo isso, né? E aí você vai ver todo o lado sombra da outra pessoa e a outra pessoa vai ver todo o seu lado sombra, né? Além da convivência diária que vai fazer com que os dois se vejam
humanos, demasiadamente humanos, como diz Nietzsche, né? E, consequentemente, vão ver que todo mundo é igual, são humanos, tem bom humor, tem mau humor, não é? Enfim, toma banho, escova os dentes, se alimenta, vai ao banheiro, enfim. São situações que, às vezes, no cotidiano, por mais habituais da vida humana, às vezes chateiam um ao outro ou tira aquela ilusão, aquele véu que sempre é criado do príncipe encantado, da princesa ou da mulher dos sonhos ou do homem dos sonhos, né? Então isso realmente existe nas relações. Então os casamentos duradouros, mesmo que seja, quando eu digo casamento, eu digo o ajuntamento, né? Não importa se é na igreja, se é passou por algum sacerdote ou alguma religião, mas o ajuntamento, o ajuntamento só perdura com muita paciência, muita compreensão e muita habilidade, né? Muita habilidade de ambas as partes, muita compreensão, muita paciência e maturidade para relevar muitas situações, né? A vida a dois é muito difícil, é extremamente difícil. E ela só perdura, os casais que perduram, não é porque foram perfeitos, porque não existe casais perfeitos. Os casais que perduram não é porque são maravilhosos e nunca brigaram e que são extremamente harmônicos. Não, na realidade existem alguns casais que têm um nível de harmonia, né, de simbiose maior, que se toleram com mais facilidade, porque o casamento existe tolerância. Você tem que tolerar mesmo, literalmente, um ao outro. Então tem pessoas que se toleram mais fácil, tem outras que aí vão gerar muitos atritos para haver essa tolerância. Se houver maturidade, sapiência e reconhecimento de erros, porque tem pessoas também que não reconhecem seus erros, né? Não reconhecem quando se equivocam, nunca pedem desculpas. E aí vem as questões do orgulho, do ego, né? Tem pessoas que isso dificulta o relacionamento, porque erros vão acontecer, às vezes palavras malditas, né? Mal colocadas, interpretações também equivocadas. Então, ninguém sai ileso de um casamento. Essa é a realidade. Ninguém sai ileso de um casamento quando se divorcia, quando se separa, ninguém sai ileso. Todo mundo sai machucado. Mesmo que vai ter um lado que provavelmente sai mais machucado do que outro. Mas todos os dois lados saem machucados. Essa é que é a grande realidade, né? E isso eu me refiro somente aqui à fuga, à fuga pelo trabalho, o mecanismo de fuga ao trabalho, que geralmente está ligado a essa questão de não suportar a convivência com o cônjuge, a não suportar estar em casa. Também existe a fuga pelo esporte, aquela pessoa que quer praticar esporte o dia todo, várias horas por dia, que tem essa coisa que a gente vê hoje em dia muito exacerbado nas redes sociais da academia, né? Não que cuidar do corpo seja ruim, é necessário cuidar do corpo, é importante cuidar do corpo, mas a gente percebe que há um exagero. Tem pessoas que passam 3, 4, 5 horas por dia só pensando nas suas partes físicas, um treinamento de perna, de panturrilha, de glúteos, bíceps, tríceps e não sei o que, não sei o que lá. Isso é o dia todo e todo dia. Toma várias horas por dia. E a gente percebe que há um exagero, que são muitas práticas excessivas, repetidas diariamente. Se você for um esportista realmente competidor, uma competidora, ainda é compreensível. Se você for um jogador de futebol, uma jogadora, for um boxeador, for um lutador de karatê, de judô, for um profissional, ainda se admite a disciplina, o treinamento. Mas se não for, a gente percebe também que há um excesso, e todo excesso esconde uma falta.
Todo excesso esconde uma falta. É o caso de quem fica no trabalho mais do que é para ficar. Esse excesso esconde uma falta. Falta de quê? De um ambiente doméstico calmo, de um ambiente doméstico pacífico, de um ambiente doméstico aprazível, da mesma forma que a pessoa que passa muito tempo cuidando só do corpo, essa pessoa também, esse excesso esconde uma falta. Essa falta geralmente vai ser uma falta intelectual, às vezes, né, da procura de estudar, de alimentar a mente, ou espiritual. A pessoa não pensa em nada, não se vê como espírito, se vê apenas como corpo físico e, portanto, há uma fuga apenas para cuidar do corpo. Esquece que é um espírito transitoriamente dentro de um corpo e que o cuidado do corpo é importante, mas não pode exagerar, não pode ser uma fuga. Se você só se dedica ao corpo, você está esquecendo da mente, da intelectualidade, do seu intelecto, está esquecendo da sensibilidade, está esquecendo dos sentimentos, está esquecendo do seu lado espiritual, está esquecendo que você precisa despertar espiritualmente, que você precisa expandir a consciência. É isso. A gente vê as pessoas valorizando até hoje muito a ideia de corpo perfeito, de corpos perfeitos, atrelando também que isso vai ser uma garantia de saúde. Saúde não é só corpo, saúde é mente, saúde, hoje em dia o conceito de saúde pela própria OMS engloba questões gerais, holísticas, né? Psicossociais, espirituais, não é só a questão orgânica, a questão física, não é só você estar sarado ou sarada, bonito de corpo. Então é importante entender isso. Até mesmo se você disser que exagera ou que fica mais tempo por uma questão de saúde, e você faz isso e acabou, você pode ter um corpo interessante, mas não significa saúde. Muitas pessoas às vezes vão fazer exames e estão com as taxas alteradas ou estão doentes de outra forma, porque o conceito de doença ele é amplo, né? O conceito de saúde, do que é saúde ou do que é doença, ele é amplo, ele não pode se resumir só à questão física também. Tem gente que tem um corpo esbelto, um corpo bonito, mas é doente por tantos outros motivos, né? É outra questão a se refletir. Existem outros tipos de fuga, sim, claro. Existem muitos, aqui eu só vou citar alguns, senão o vídeo fica longo demais. Mas eu vejo muito esses que eu estou falando. Existe a fuga pela comida, claro, o excesso de comida para lhe dar prazer. E aí esse excesso de comida você vai se tornar um comilão, uma comilona, isso pode ser. E vai ser também uma falta de outras questões de afetividade, de carinho, preocupações, um excesso de ansiedade, vai gerar você comer mais, né? Quem come em demasia também é por questões de ansiedade, questões de preocupação e muitas vezes carências afetivas também, até mesmo carência sexual. E também no inconsciente também muitas vezes a pessoa come, pessoas casadas, por exemplo, comem muito no sentido de se tornarem pessoas com corpos mais desinteressantes às vezes para os outros, para não trair. Por quê? Porque sabe que tem uma tendência a atrair o marido, né? Tem mulher que engorda o marido para não correr risco de ser traída. Isso no inconsciente ou inconscientemente ou conscientemente isso existe, né? Aquela coisa de fazer todos aqueles pratos, as comidas que ele gosta. Eu já vi, conheço e vejo casais que depois que casam a mulher consegue engordar o marido 50, 100 quilos no marido, com facilidade. E isso acontece de maneira proposital, muitas vezes consciente mesmo, em outros casos inconsciente. Por quê? No fundo ela tem medo de ser traída e acha que assim ela segura ele, porque torna ele mais obeso, desinteressante ao olhar de outras mulheres, etc.
né? E mesmo assim tem gente que adora os gordinhos, né? Não é muito, não garante, não garante, né? E aí também tem o caso contrário. A própria mulher, ela come bastante também. Ela também, por questão de ansiedade e também para se tornar desinteressante, porque ela está presa a um superego do ponto de vista psicanalítico, ou seja, o olhar da moral e dos bons costumes. E ela sabe que tem uma tendência a atrair, sabe que se ela ficar bonita, esbelta, com um corpo bonito, chamativo, vai chamar a atenção dos homens no local de trabalho, na rua, no ônibus, nos locais, e ela sabe que pode ser atentada, não é? Ser provocada, receber galanteios, então ela mesma procura se enfeiar. Isso parece uma piada, mas é verdade, isso existe. Tem pessoas que procuram se enfeiar, mulheres que procuram se enfeiar, enfeiar o corpo, para também não ser centro das atenções, não chamar a atenção do público masculino e assim também não cair na tentação das traições, né? Tudo isso existe. Então veja que há muitos mecanismos de fuga, né? Muitos mecanismos de fuga. Um deles é a droga, as drogas. As drogas, vive mergulhado nas drogas quer fugir do mundo, quer fugir da realidade. Os alcoólatras também, que é droga, querem fugir do mundo. Todo viciado em drogas é uma pessoa que quer viver uma realidade paralela, ele quer fugir do mundo. Por quê? Muitas vezes as pessoas querem fugir desse mundo, da realidade crua e dura, cruel desse mundo. É um mundo cruel, um mundo desumano, de injustiças, de falta de solidariedade, entre outras coisas. Então, como fugir desse mundo quando muitas vezes nós estamos fazendo o nosso despertar espiritual, a nossa expansão consciencial, a gente vê a dureza da vida, a dureza do mundo. Há um choque inicial, há um choque forte. Despertar espiritualmente não é fácil. Expandir consciência não é só beleza, flores, astral elevado, elevação, não. Vai ter dor. Evoluir dói, dói. Expandir consciência vai mexer com a gente, porque a gente vai ver a feiura do mundo e a nossa própria feiura. A nossa feiura interna, a gente vai perceber em nós tudo aquilo que é feio, aquilo que estava oculto, escondido, né? Que precisa ser equilibrado, trabalhado, burilado, e vai perceber um mundo feio também, um mundo cheio de ilusões e com muita feiura. Então a fuga disso para muita gente é mergulhar nas drogas, mergulhar no álcool, mecanismos de fuga também. Então aqui eu citei alguns exemplos. Repense e pense direitinho se você não está caindo em algum mecanismo de fuga, que aqui eu citei alguns exemplos, tá? Pode ser uma pessoa também que só pensa em dinheiro, em ganhar dinheiro, pode ser outras coisas, o sexo, também de maneira exacerbada, a promiscuidade também é uma fuga, que depois vai mostrar um vazio, ou seja, aquelas pessoas que querem viver permanentemente numa vida promíscua, elas no fundo demonstram uma carência afetiva e depois vão cair num vazio de falta de sentimento, de falta de amor. Você pode prestar atenção que até alguns artistas aí, famosos artistas, que se declaram muito artistas, jogadores de futebol, cantores, cantoras que publicamente demonstram uma vida promíscua, depois de algum tempo a vida deles se torna vazia. E muitos acabam se convertendo a uma religião ou outra, alguns, a maioria vira evangélico, né, vira protestante, outros vira pastor, né, jogador de futebol, não sei quem, outra vira budista ou vira uma religião, aí passa a fazer meditação, outra coisa. Por quê? Porque a promiscuidade foi tanta que a pessoa cansa e a pessoa depois cai numa real e vê que aquilo ali tudinho também foi fruto de uma ilusão, de um prazer exacerbado
de uma fuga de uma realidade, e de uma fuga de si mesmo. Aí vai se voltar para dentro, aí vai acordar. Como diz Jung, quem olha para dentro acorda, quem olha para dentro desperta. Pois é, pense sobre isso. Será que você não está fugindo? Qual é a sua fuga? Concordo com Freud que ninguém vive aqui no mundo sem um mecanismo de fuga, ou seja, a gente precisa, às vezes, fugir mesmo. Mas a gente precisa dosar isso, precisa equilibrar, para que a nossa vida não fique totalmente desregulada, desequilibrada. Ou seja, algum mecanismo de fuga todos nós temos e até precisamos ter. Para algumas pessoas, o mecanismo de fuga é a própria religião também. É você viver o tempo todo nas igrejas. Tem gente que é católico, tiver missa todo dia, vai procurar onde é que tem uma missa numa igreja, porque todo dia tem que estar numa missa e não pode perder uma missa. Outros não podem perder um culto. Outros não podem perder uma palestra espírita. E por aí vai. A religião também pode ser um mecanismo de fuga, né? Então pense qual é o seu mecanismo de fuga e tente equilibrá-lo. E tente repensar sobre sua vida. Todo excesso esconde uma falta, o que é que está faltando? O que é que está faltando na tua vida? Procura equilibrar melhor isso, tá? E nesse jogo de mecanismos de fuga também muitas vezes há influências espirituais que potencializam isso. Então também fica ligado nessa parte, que às vezes também há influências e obsessões que potencializam esses mecanismos de fuga com promiscuidade, com drogas, com álcool, com coisas para te fazer fugir de uma realidade e te levar, inclusive, para obsessões espirituais complexas. Então, o lado espiritual também está envolvido nisso. Pensa sobre isso. Não esquece de dar uma força aqui ao canal, deixando o like, comentando, dá o teu feedback. Se não for inscrita no canal, se não for inscrito, eu peço que você, por gentileza, inscreva-se. Se inscreva no canal, que você vai ter um conteúdo sempre aqui de qualidade.